Se você tem uma agência de e-commerce e quer chegar aos 100 mil reais de faturamento ou mais todos os meses, este vídeo aqui deveria ser praticamente obrigatório na sua vida. E sem mais delongas, porque tudo que está aqui nesse mapa mental já vai ser mais do que suficiente para você chegar nessa marca dos 6 dígitos de faturamento mensal com a sua agência. E a primeira coisa extremamente importante que você tem que entender desde já, que é o conhecimento que te trouxe até aqui, não é o mesmo que vai te levar para o próximo nível. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de você ler. Não é o mesmo que vai te levar para o próximo nível. Por quê? Você muito provavelmente já estudou tudo sobre escala de e-commerce. Você já sabe tudo sobre tráfego pago, CRO, SEO, redes sociais, analytics e muito mais. E muitas outras coisas. Tá? Muitas outras coisas que são extremamente importantes para a escala do e-commerce. Para a escala de uma loja virtual, que é totalmente diferente do conhecimento necessário para a escala de uma agência, principalmente na parte de captação. E eu te diria que e-commerce é algo... Na verdade é o seguinte, eu te diria que, por exemplo, se entra uma agência de clínicas médicas aqui, apesar de clínicas médicas ser um mercado totalmente diferente do mercado de agências, ele é mais semelhante ao game do que o de e-commerce. Por quê? Pensa comigo aí, isso aqui é o dashboard que os nossos mentorados têm acesso para organizar tudo da agência em um único lugar. E aqui é a parte do funil, que é a parte tanto da captação dos leads, quanto de conversão em vendas desses clientes. Então olha só, qual que é o game das agências? É gerar leads, uma parcela desses leads serão de leads qualificados, uma parcela vai fazer o agendamento, vai fazer a reunião e vai fazer a compra. Qual que é o game? Qual que é o flow de uma clínica médica, por exemplo? É gerar leads, uma parcela serão de leads qualificados, uma parcela vai ao consultório, vai fazer uma avaliação e vai fechar com essa clínica médica um tratamento qualquer que ela tenha escolhido. O de e-commerce é totalmente diferente. O jogo de e-commerce é colocar as pessoas para dentro de uma loja virtual, ter um número de sessões alto e uma conversão de 1%, 2% para fazer a venda final. É um jogo muito menos de geração de leads qualificados, reuniões e vendas. Então é totalmente diferente do game das agências. Ou seja, você vai ter que abrir uma nova caixa nesse momento para você chegar nesse faturamento que você quer. E tem um segredo chave aqui, ó. Na verdade, tem várias viradas de chave para você conseguir isso. O primeiro é que você precisa ser egoísta para escalar a sua agência. Ou seja, você precisa olhar primeiro para a sua agência e depois para os seus clientes. Aqui nessa aula, galera, eu vou mostrar vários segredos aqui, várias técnicas para você colocar mais leads qualificados e ter mais vendas. Só que em alguns momentos a gente parte para uma parte mais de mindset, que é exatamente essa parte aqui das viradas de chave. A primeira delas é ser egoísta para escalar a sua agência, olhar primeiro para o umbigo da sua agência e depois para o umbigo do seu cliente. Porque tem muita agência de e-commerce que fica tão fissurada em ter que fazer tantas coisas para o cliente, em ter que responder o WhatsApp a todo momento, em ter que dar total atenção para o cliente, que quando ele vai ver já acabou a semana e ele não conseguiu focar no estratégico. Quando ele vai acordar já acabou o mês. E quando ele vai ver já acabou o ano. E ele não conseguiu focar na geração de demandas para a agência dele e em profissionalizar o departamento comercial. Então você precisa ser egoísta para escalar a sua agência, olhar primeiro para a sua agência e depois para o seu cliente. E aí algumas pessoas acham estranho quando eu falo isso, né? Nossa, como é que ele pode ter coragem de falar isso, sendo que são os clientes que pagam as minhas contas? Amigo, se você se torna uma pessoa egoísta, pensa primeiro na sua agência, contrata melhor, treina melhor, cria funis para você trazer mais os seus clientes que você quer realmente trabalhar. O que vai acontecer? Os resultados dos clientes vão melhorar e eles não vão nem desconfiar que você teve essa mudança de postura. Então, para você conseguir realizar as outras coisas, os funis, a parte comercial que eu vou te passar aqui, você precisa ser um pouco mais egoísta a partir de agora. Segunda virada de chave é modo psicopata para escalar a sua agência de e-commerce. Tem muita agência por aí que até começa a fazer alguns desses funis, que até começa a tentar trabalhar para não depender de indicação. Porém, contudo, entretanto, todavia, eles fazem como se fosse um complemento. Ah, se der aqui eu vou otimizar os meus anúncios. Ah, se der aqui eu vou olhar como é que estão os resultados das minhas campanhas. Não, galera. Tem que ativar o modo psicopata e ser obcecado por isso aqui. Modo psicopata é um termo politicamente incorreto que eu tenho com os meus mentorados aqui e comigo mesmo também, de ser obcecado. Obcecado, olhar para esses números todos os dias.
Vamos supor que você começou os seus funis hoje. Não atraiu o volume de clientes que você esperava. Onde que estava o problema? Foi na geração de leads? Ah, não, gerou leads, mas a maior parte era de leads desqualificados. Tá, onde que estava o problema na copy que gerou esses leads desqualificados? Não, gerou os leads qualificados, mas a gente não está conseguindo vender. Beleza, como é que estão os seus processos comerciais? Como é que estão chegando esses clientes aí? É entender, através de números e dados, onde que estão os problemas para você realmente conseguir fazer as vendas. Porque eu tenho certeza absoluta que você recomenda para os seus clientes de e-commerce aí que eles precisam basear o trabalho deles em dados e menos no achismo. Tenho certeza que você fala isso. Só que, será que você está fazendo a mesma coisa para a sua agência? Por exemplo, quantas reuniões você está fazendo aí por mês? Qual que é a conversão das reuniões? Quantos leads estão chegando? Qual que é a proporção de MQLs? E assim, sucessivamente. Crescimento ou morte. Manter é estagnar, estagnar é morrer. Se você não está crescendo, você está morrendo. Eu conheço muita agência, até boa, que se acomodou no faturamento de 40, de 50, de 60 mil reais mensais. E é um faturamento que, assim, eles conseguem viver bem. Eles conseguem ter uma vida tranquila. Só que, se você se acomoda no mesmo faturamento para sempre, a sua agência está morrendo. Porque você sabe que os custos estão cada vez mais caros. O dólar está cada vez mais caro, a inflação está cada vez pior. Então, se você se acostuma em ter uma agência estagnada, você vai se acostumar a ter uma agência morrendo, basicamente. E a última virada de chave é: em casa de ferreiro, o espeto é de ferro. Como você tem uma agência de marketing e vendas e só vive de indicação? Gente, tem uma frase que é a mais maldita do mundo das agências, que é: em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Não pode ser de pau, o espeto tem que ser de ferro. Se você tem uma agência de marketing, você tem que pelo menos se propor a fazer marketing para ela, em gerar demanda através de leads e leads qualificados. E se você tem uma agência de marketing, vai ser uma das coisas que a gente vai colocar aqui, você tem que também ser bom em vendas. Ou seja, você precisa melhorar essas duas habilidades, deixar de falar o em casa de ferreiro, o espeto é de pau, e dizer de uma vez por todas que é o fim da dependência das indicações na sua agência. Depois que você gritou o fim da dependência da indicação da sua agência, a gente vai lembrar de como que era mais fácil o nosso trabalho antigamente. Antigamente, uma agência de e-commerce precisava fazer apenas o tráfego pago dela e estava tudo bem, do e-commerce que ele atendia. E estava tudo bem. Porque naquele momento era muito mais simples a gente entregar resultados para os clientes fazendo uma boa campanha de tráfego. Ou às vezes nem tão boa assim. Mas, como era um momento muito mais favorável, era muito mais barato investir em tráfego pago, o posicionamento orgânico era muito mais simples. Fazendo apenas o tráfego pago para o cliente, ele já conseguia ter bons resultados. Hoje em dia, não. Hoje em dia, dificilmente você vai conseguir ter bons resultados se envolvendo apenas com o tráfego pago. Nem olhando para a loja do cliente, nem planejando, nem analisando e planejando o CRO do cliente. Você já sabe disso, eu não preciso repetir tudo que você já estudou aqui sobre e-commerce. Só que qual que é a diferença? O e-commerce precisa de tudo isso para vender bem. CRO, análise de dados, tráfego pago, marketing de influência, tudo mais. Tudo que você já sabe, basicamente. Só que o que eu vejo? Muitas agências de e-commerce que elas acham que elas precisam fazer tudo isso para o cliente em formato de serviço. Tudo isso em fazer pelo cliente. E aí que está o erro. Porém, é um erro achar que eu tenho que entregar tudo isso em serviços. Sua agência pode entregar uma parte em serviço e uma outra parte em educação. E é exatamente esse que é um dos grandes diferenciais da minha agência. A gente tem uma parte, sim, que faz apenas a entrega do serviço, mas uma boa parte é entregando o formato de mentoria. Então, a gente tem só serviço, só mentoria. Na verdade, são 3 blocos, né? Os clientes que são só serviço, os clientes que são só mentoria e os clientes que são serviço junto com mentoria. E aí que está o pulo do gato. Porque se você tiver que fazer tudo isso, CRO, análise de dados, marketing de influência, SEO, e-mail marketing, cara, imagina você contratar um tanto de pessoa, por exemplo, vai ter que contratar alguém só de SEO, alguém só de marketing de influência, alguém só de CRO. Algumas pessoas, obviamente, podem acumular algumas funções, mas você vai tender a ter que contratar um monte de gente
para entregar isso aqui de forma qualificada. E você não precisa fazer isso. Você não precisa entregar tudo em serviço. E aí que está o grande ponto. Porque você vai ter um método único que vai poder te diferenciar no mercado, em que uma parte da entrega será em serviço e a outra parte em educação. E antes de aprofundar um pouco mais nisso, para que sua agência escale para os 6 dígitos, ela precisa de 2 pilares. Inclusive, a gente ajuda todos os nossos mentorados com tudo isso. Tem um link aqui embaixo, se você quiser acelerar ainda mais, clica lá e aplique. Então, olha só, são 2 pilares para a sua agência escalar. O primeiro pilar é o da retenção extrema de clientes. São os processos internos que você vai ter, tanto com seus clientes, quanto a sua equipe, para você organizar e encantar esses clientes. Então, todos esses aqui são os processos relacionados aos clientes. Então, o cliente entrou, qual que é o onboard? Gestão de clientes, NPS, churn, teste do cliente, etc. E a mesma coisa para a sua equipe. Todos os processos de contratação, de treinamento, de gestão de tarefas, de gestão de rotina, que, sendo bem honesto aqui, a gente já falou muito aqui no nosso canal. Depois, você primeiro se inscreve nesse canal e acompanhe os vídeos sobre esses assuntos. Inclusive, fiz um recentemente sobre NPS, fiz um há mais tempo sobre onboard, você pode assistir todos esses vídeos lá. Só que tem o segundo pilar, que é o de vendas previsíveis, que é o que a gente vai abordar hoje aqui. A gente vai falar como você vai ter vendas previsíveis na sua agência para parar de depender de indicação e colocar muito mais dinheiro no bolso e a sua agência finalmente chegar aos 6 dígitos de faturamento. Então, esse que é a grande virada de chave. Sua agência vai ter que rodar com retenção extrema de clientes e vai ter que rodar também com vendas previsíveis. E, conhecendo as agências de marketing, te diria que 95% delas dependem 100% de indicação. Algumas fazem um trabalho de prospecção ativa, algumas fazem uma coisinha ou outra ali, mas a grande maioria depende exclusivamente de indicação. Tá? E como que você vai fazer isso aqui sem ter que se envolver em serviço apenas para o cliente? Você vai criar um método único. E nesse método vai ter o que a sua agência faz pelo cliente. Isso aqui seria o serviço em si. O que a sua agência faz pelo cliente? Vamos supor que você faz o tráfego pago para o e-commerce, que você faz o plano de ação estratégico, que você faz a análise de dados, que você faz o planejamento completo de marketing, que você faz o planejamento de departamento comercial do e-commerce, que é uma das grandes tendências do e-commerce. Mas você não faz apenas pelo cliente. E aqui, nesses 2 últimos, que entra a parte da educação. O segundo item é o que a sua agência faz com o cliente. Como, por exemplo, consultoria de SEO, mentoria de CRO, mentoria de e-mail marketing, grupo de WhatsApp, mentoria de planejamento de datas sazonais. São as mentorias e as consultorias que é o braço de educação que a sua agência vai ter. Porque antigamente, quando era mais simples o nosso trabalho aqui, estava tudo bem a gente entregar o trabalho em tráfego pago e ele se virar para aprender sobre essas outras coisas. Hoje em dia não está tudo bem deixar com que o cliente se vire nessas outras coisas. A gente precisa pelo menos auxiliá-lo para ele realmente ter resultados satisfatórios. Então aqui é o com o cliente e por último é o que a sua agência faz com o que o cliente faz com o auxílio da sua agência. Como, por exemplo, aulas gravadas sobre todo o tema, script de reativação de leads de WhatsApp. Isso aqui é extremamente poderoso, tá, galera? Esses 2, na verdade. Então, olha só. Vamos supor que você tem aí um checklist que dentro da nossa mentoria a gente até libera para os nossos mentorados de e-commerce um checklist com todas as atividades, todas as tarefas que o cliente precisa fazer para melhorar o CRO dele. Ou seja, você deu o material, ele vai aplicar por conta própria, sem a necessidade de você estar fazendo por ele, e sem a necessidade de você estar com ele. Ou vamos supor que você não entregue serviços de social media na sua agência. Você não entrega isso, mas você tem aulas gravadas de como que deve ser uma rede social de um e-commerce, para ele se basear e melhorar isso a partir das suas aulas. E o ideal é que você tenha acesso a esse dashboard aqui para fazer esse planejamento.
Então, por exemplo, você vai vir aqui e vai colocar aqui em cima o que você faz pelo cliente, o que você faz com o cliente, o que ele faz com o seu auxílio. Como eu ajudo o meu cliente a vender mais? Qual é o 80-20 para ele ter resultado rápido? Isso aqui que eu falei que é muito poderoso, ó. Vamos supor que entra um cliente novo aí na sua agência de e-commerce. E antes até de você começar os anúncios, você pluga uma estrutura de reativação de leads antigos através do WhatsApp. E você consegue colocar mais dinheiro no bolso desse e-commerce antes até de investir R$1 em tráfego, logo nas primeiras semanas. Se você consegue fazer com que ele tenha um resultado tão rápido, ele provavelmente vai ficar com você muito tempo. Porque antigamente a gente tinha uma muleta, né? O cliente tem que entender que o nosso resultado é a longo prazo. O cliente tem que entender que as coisas demoram, que não é do dia para a noite. Nós mesmos falávamos isso para os nossos clientes. Só que, galera, na prática, o cliente não tem que entender bosta nenhuma não, viu? É o dinheiro dele que está na reta. Ele não tem que ser tão compreensível assim. Se você falar, Vini, beleza, os meus resultados principais são a longo prazo, aí tudo bem. Os meus resultados mais importantes são a longo prazo, aí está mais do que certo. Só que, se você não se preocupa em entregar resultados rápidos para ele, esse longo prazo nunca vai chegar e aí vai ser ilusão imaginar que o cliente vai ficar com você durante anos. Próximo tópico aqui, ó, benchmarking violento, galera. Violento. Recentemente, eu participei de um evento que estava lá o conselheiro do Thiago Finch. E ele contou como que o Thiago Finch e o Iman Gadzhi possuem departamentos de benchmarking para ficar olhando o que os concorrentes deles estão fazendo, se inspirar e fazer até melhor. Então, se você, meu amigo, olha para isso e pensa, o Thiago Finch destina boa parte do esforço dele para olhar o que grandes players estão fazendo. E o Iman Gadzhi também. Para quem não sabe, o Iman Gadzhi é um dos maiores caras do marketing digital do mundo. Aí você olha para isso e fala, o Thiago Finch faz, um dos maiores players do Brasil faz e um dos maiores players do mundo faz. Como é que você não vai fazer? Você, o intocado, a borboleta do campo, a pureza do Himalaia, não vai querer se inspirar pelos seus concorrentes? Não, meu amigo. Você tem que olhar o que os seus concorrentes estão fazendo. Uma vez que você criou o seu método único, você vai ver como que os seus concorrentes estão trabalhando e você vai identificar que existem formas convencionais de serem trabalhadas. E o que você vai fazer é fugir dessa forma convencional deles. Você pode ter uma tabela, como essa aqui que os nossos mentorados têm acesso, para a gente colocar todos os concorrentes aqui, o link do Instagram, o link do site, o link da biblioteca de anúncio e fuçar constantemente o que eles estão fazendo. Inclusive, eu tenho uma rotina semanal de acompanhar os meus concorrentes. Só que, beleza, você vai fazer isso, vai fazer esse controle. Aí, você vai estudar esses seus concorrentes. E você vai identificar formas convencionais que eles estão trabalhando. Por exemplo, eu tenho certeza que se você entrar aí em 10 perfis de donos de agências e de agências em si, 7 ou 8 vão estar lá na bio do Instagram deles. Gestor de performance. Faturei tantos milhões em tanto tempo para os meus clientes. Fiz tais coisas para os meus clientes. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Principalmente no e-commerce, que quase todo mundo bebeu da mesma fonte. Isso se tornou convencional. E aí o que você vai fazer? Repetir o que está todo mundo fazendo? Não, você vai criar o seu mecanismo único com base no seu método que você criou aqui e com base no benchmarking violento, na análise de concorrentes violenta que você fez. Depois disso, você vai vir aqui e você vai ver que hoje em dia, para você ter um trabalho relevante de funis de vendas, de fazer com que o seu cliente realmente preste atenção com você, é importante nichar esses funis em temas específicos do e-commerce. Galera, olha só, a minha agência hoje, ela não precisa disso mais. Ela já é mais reconhecida, já tem um volume de seguidores. A Buri E-commerce, ela já tem um volume legal de seguidores, ela já tem um histórico, então a gente não nicha os nossos funis da forma como eu vou te mostrar aqui. Mas se você nunca fez um trabalho de produção de conteúdos intenso, se você nunca começou com seus anúncios, se você
está no estágio mais inicial do que minha agência, principalmente, eu recomendo que você trabalhe com funis nichados, através de temas, através dos principais segmentos que a sua agência pode trabalhar. Quais vão ser esses segmentos? Você vai pegar com base no histórico da sua agência, quais foram os nichos que você mais teve resultado, ou quais foram os nichos que você tem mais clientes, por exemplo. Você vai considerar isso na hora de trabalhar com esses funis que eu vou te mostrar aqui, com base no histórico da sua agência e com base nos indicadores do Alex Hormozzi, que eu avalio sempre em qualquer nicho aqui das agências que entram aqui na mentoria. Quais são os indicadores do Alex Hormozzi para avaliar se o nicho vale a pena ou não? O primeiro deles é se é de fácil segmentação. Você vai poder trabalhar, por exemplo, nicho de semijoias. Você tem um e-commerce de semijoias. Segundo, uma grande dor. Esse nicho de semijoias, por exemplo, ele tem uma grande dor de realmente ter mais resultados no e-commerce. Ele está em crescimento e ele tem poder de compra. Se ele tiver todos esses 4, vai fundo. Se ele tiver 3, dá para ir, mas com cuidados. Se ele tiver 2 ou menos, desiste desse nicho de e-commerce. Então, olha só, dentro de planejamento aqui, que os nossos mentorados têm acesso, você pode vir e colocar semijoias. Tem grande dor? Fácil segmentar? Poder de compra? Está em crescimento? Vai fundo. Beleza. Identifiquei os nichos que eu vou começar a fazer a captação para a minha agência de e-commerce. Ou o nicho. Para ter vendas previsíveis na sua agência, você precisa de 2 coisas. Então, olha só, o que a gente está falando aqui até agora, galera? É planejamento e mindset. Coisas que muita gente torce o nariz. Esse negócio de mindset é bullshit. Esse negócio aqui é besteira. Não, cara, isso aqui é o que vai garantir as outras coisas. E planejamento, muita gente tem preguiça de fazer. Mas é o mais importante de tudo. Mais importante do que qualquer requisinho, mais importante do que um super criativo e milagroso. É planejamento, definição de método único, fazer benchmark violento, definir o funil que você vai trabalhar, o nicho que você vai trabalhar nos funis que eu vou te indicar. E só para esclarecer aqui, galera, não é que a sua agência vai ser uma agência 100% nichada em um determinado tipo de e-commerce. Só que os primeiros funis, e esse tópico aqui é justamente para falar sobre isso, os primeiros funis ou o primeiro funil que você vai trabalhar, ele pode ser nichado. Ele tende a performar mais se for mais nichado. E para ter vendas previsíveis, sua agência precisa de marketing e comercial. O marketing vai gerar leads, vai gerar MQLs, vai fazer você parar de depender de indicação. E o comercial vai fazer você fechar com uma porcentagem desses leads que o marketing atraiu. Então, vou voltar aqui nesse exemplo dentro do nosso Dash. Estou aqui em comercial, entro em CRM. O marketing é responsável por gerar leads, sendo que uma parcela desses leads serão de MQLs, ou seja, serão de leads qualificados. O trabalho do marketing é esse aqui. O trabalho do comercial é esse aqui. Então, se você quer ter uma agência que não dependa de indicação, você precisa preparar esses 2 departamentos separadamente. Sendo que, mesmo que você seja uma urgência, agora, inicialmente, você vai fazer as vezes dessas 2 pessoas, desses 2 departamentos. Vai ter o você do marketing e o você do comercial, que é totalmente diferente do marketing e do comercial de um e-commerce. Então, a primeira parte para a gente gerar demanda é aqui. A primeira parte para a gente ter vendas previsíveis é aqui em marketing, que é justamente o tópico desse foguete aqui. E marketing, quando a gente trabalha no marketing digital, a principal forma de fazer é através dos 4 Fs do marketing. Quero ver se você conhece os 4 Fs do marketing. O primeiro F do marketing, funil. O segundo F do marketing, funil. O terceiro F do marketing, funil. E o quarto F do marketing, foda-se o resto. Funil, funil, funil e foda-se o resto. Você vai conseguir gerar demanda de leads e uma parcela desses leads serem de leads qualificados a partir dos 4 Fs do marketing. Funil, funil, funil e foda-se o resto. Agência estagnada, morta, né, no caso, concorrente com os funis. Olha só, e aqui novamente a gente vai para uma parte de mindset. O primeiro deles é, a partir de agora, galera, você vai pensar como eu posso gerar reuniões com os meus MQLs. Para tudo que você for fazer na vida, você vai pensar nisso. Como que você vai gerar reuniões com seus leads qualificados? Por quê, galera? Vendas para agências é questão de matemática.
Falo isso constantemente no nosso canal. Se você não está inscrito, inscreva-se logo. Vendas para agências é questão de matemática. Aqui a gente tem uma meta de 20% de conversão de reuniões. Aqui dá 30, mas a nossa meta é 20. 20% de conversão de reuniões. Ou seja, a cada 20 reuniões, a gente faz 4 vendas. Se eu quero fechar 5 clientes no mês, eu vou fazer não 20 reuniões, eu vou fazer 25 reuniões para eu fechar 5 clientes. Da mesma forma como você faz simulações aí com seus clientes a partir de 1% de conversão no e-commerce dele, aqui a gente também faz para os nossos clientes e para a gente crescer na agência. E aí tudo que você for fazer não é mais pensando, eu vou conhecer uma pessoa já para vender o serviço da minha agência. Eu vou conversar com tal pessoa e vou vender o serviço da minha agência. Não. Você vai em um evento presencial, por exemplo, com a cabeça de eu vou conversar com a pessoa e vou jogá-la para uma reunião. Você vai fazer um dos funis ou outros funis que eu vou te indicar aqui e você vai ter volume de reuniões. Porque se você tiver volume de reuniões com uma taxa de conversão de 20% também, você vai ter volume de vendas. Você vai ter vendas previsíveis. Por isso que tudo que você fizer daqui para frente é para gerar reuniões. E aí, a partir de agora, você vai monitorar esses dados. Quantas reuniões eu estou fazendo no mês? Quantas reuniões eu fiz no dia? Segundo, planejamento vale mais do que qualquer REC secreto ou funil milagroso, que eu já falei anteriormente. E um lema que eu tenho aqui, que eu até poderia ter deixado nessa parte de cima aqui, um lema que eu tenho com os nossos mentorados, posso exportar aí para você, é: eu vou fazer até dar certo para nunca mais depender de indicação. Nada supera um cabeça dura no caminho certo. Galera, quando você for iniciar isso aqui, você tem que ter uma noção real da importância disso. Você não vai fazer pelos cocos, você não vai fazer por fazer, você vai fazer até dar certo. Porque isso aqui é o que está te impedindo, não ter isso aqui, na verdade, é o que está te impedindo de faturar mais, é o que está te impedindo de ter um prolabore maior, é o que está te impedindo de ter uma retirada maior, consequentemente, é o que está te impedindo você de realizar, que está te impedindo de realizar alguns dos maiores sonhos da sua vida. Viajar para um lugar legal, comprar uma casa melhor, etc. Então você não pode fazer isso aqui pelos cocos. Quarto, sem escala, sem paz, sem tranquilidade, sem vida, sem vendas previsíveis, sua agência fica à mercê de cliente mal educado, você não pode dizer não para os novos clientes e você não consegue aumentar o ticket. Qual é o melhor funil para a sua agência? Olha só, galera, dentro aqui do Dash tem todos esses funis que os nossos mentorados têm acesso para trabalhar. Aqui tem a parte de planejamento de funis, uma série de coisas. Mas qual que é o melhor para a sua agência? Qual que é o mais adequado para a sua? Vou ser bem honesto com você, eu não sei ainda. Mas você precisa de algo que sempre indica para os seus clientes de e-commerce: múltiplos canais de aquisição. Então você vai ver aqui nessa parte de planejamento de funis que você não precisa depender apenas de um funil para gerar leads qualificados e, consequentemente, vendas. Você pode ter múltiplos funis para gerar múltiplas vendas. E você já indica isso para o seu cliente. Você fala para ele que ele pode ter tráfego pago, mas ele não pode depender disso, ele tem que fazer SEO, e-mail marketing, grupo de WhatsApp, influenciadores digitais, etc. Você já prega isso para os seus clientes. Agora está na hora de você pregar isso para a sua própria agência. Você pode ter múltiplos canais de vendas. E qual que é o ponto aqui, galera? Tem alguns players no mercado que eles tentam embutir em você que a solução para sua agência fechar um monte de contrato por semana é um funil XPTO, é um funil com nome bonitão lá. Um funil que, coincidentemente, eles criaram. E aí eles querem pregar que a única solução para sua agência é o funil que eles mesmos criaram. E, geralmente, esses funis são apenas repaginações de funis que já existem há muito tempo, que eles colocaram com o nome mais bonitinho e vendem. E você não precisa de um funil. Você pode ter vários funis gerando demanda de leads qualificados para a sua agência. E aí o que você vai fazer é um planejamento de metas por funis. Então, olha só. Vou zerar todos esses funis aqui, esses números. Você pode ter o funil de aplicação direta, que é quando o cliente vai diretamente no link da sua página institucional e cadastra lá. Se você tiver muito acesso na sua página institucional, você vai colocar lá, eu vou gerar 2 calls no mês através do funil de aplicação, 50% de conversão, um cliente. Da mesma forma, como eu falei, que o cliente, para ter resultado rápido, você pode fazer uma reativação nos leads do WhatsApp dele, você pode fazer algo semelhante na sua própria agência, através do funil de recuperação. Então vamos supor que você já teve aí você tem uma boa base de leads
antigos, você já tem uma boa base de ex-clientes também podem funcionar, você pode colocar aqui uma meta de reativação dessas listas de 2 calls no mês, 50% de conversão, uma venda. E vamos supor que você tenha aí constantemente clientes entrando através de indicação. Gente, eu estou batendo em vários momentos aqui na indicação, né? Só que indicação vai ser sempre muito importante. Indicação é extremamente importante. E ele pode sim continuar sendo um dos principais funis da sua agência. Só que o que ele não pode continuar? Sendo o único funil. Sendo a única forma de captação na sua agência. Isso não pode acontecer. Você não pode depender exclusivamente de indicação. Isso já entendeu? Então, sim, você vai fazer todos esses funis para não depender de indicação, só que você vai continuar tendo funil de indicação. Que, além disso, dá para a gente profissionalizar ele. Dá para a gente colocar ele em um outro patamar, através de uma rotina, através de um trabalho mais constante. Só que ele vai continuar sendo um funil que não traz tanta escala e não tem, principalmente, previsibilidade, ao contrário dos demais. Então, funil de indicação, vamos supor que você vai colocar a meta mínima também. 2 calls no mês, 50% de conversão, uma venda. Você está vendo que todos esses funis aqui, eles têm uma taxa de conversão alta. Funil de aplicação direta, eu vou até reduzir isso aqui. Tá? Todos eles têm uma taxa de conversão um pouco maior. Então, o funil de recuperação é uma pessoa que já te conhece, já acompanha. E o funil de indicação é alguém que confia no seu trabalho, te indicando para uma pessoa que gosta dessa outra pessoa. Então, o funil de indicação tende a ser uma taxa de conversão um pouco superior, que é normal ter 50%, 60%, 70%. Inclusive, algumas pessoas até estranham quando eu falo que a meta da minha agência é de 20% de conversão. Algumas pessoas acham estranho porque, Vini, a cada 2 vendas eu fecho um cliente, ou a cada 3 reuniões eu fecho 2 clientes. A taxa de conversão é muito ruim. Algumas pessoas pensam assim. Por que elas pensam assim? Porque o único funil que ela trabalhou na vida é o funil de indicação, que realmente tem uma taxa de conversão maior. Só que se eu quero uma escala maior, se eu quero ter previsibilidade de novos clientes, eu vou abrir mão um pouco dessa taxa de conversão lá no alto, priorizando o volume, priorizando a previsibilidade, que é o que você vai trabalhar. Então, vou colocar aqui a meta mínima de indicação, você vai colocar 2 reuniões no mês, 50% de conversão, uma venda. Vamos supor que você só faça esses 3 aqui. Cara, você vai olhar para os 3 e todo mês você tem que se preocupar em gerar 2 reuniões de indicação, 2 de recuperação, 4 de aplicação direta. E você vai se virar para fazer isso acontecer. No modo psicopata. No modo que você só vai parar quando estiver dando certo. Mas não recomendo que você dependa apenas desses 3. Tem vários outros funis para você trabalhar. Funil de sessão estratégica, que pode ser o principal deles, que você vai prometer uma reunião gratuita você vai prometer uma reunião gratuita com uma transformação muito forte e fechar com uma parcela desses clientes. Aqui a gente já começa a trabalhar 20% de conversão. O segredo, e aí é o primeiro funil que a gente vai requerer investimento em tráfego pago. O segredo desse funil de sessão estratégica é principalmente a copy que você vai trabalhar. Aí tem o funil de social selling, que é essencial para você gerar vendas através do seu Instagram. Funil de isca paga, isca gratuita e isca ativa. Isca paga e isca gratuita eu recomendo que você faça depois que os outros funis estiverem performando melhor. E o de isca ativa é uma mistura de prospecção ativa com o trabalho de isca, que depois eu vou fazer um vídeo. Se você quiser que eu faça um vídeo mais completo sobre isso, você me fala, mas é um dos funis aqui que estão mais gerando vendas para os nossos mentorados sem investimento em tráfego. E o funil de evento participante, que para o e-commerce, se você for uma pessoa que vai muito evento presencial, pode ser extremamente importante. Porque vamos supor que você não tem grana para investir em sessão estratégica e você não tem equipe ou tempo para fazer a isca ativa. Mas você gosta de ir evento. Você é uma pessoa que vai em evento, e e-commerce tem evento praticamente todo mês. Praticamente todo mês tem evento de e-commerce. Se você for uma pessoa que gosta de ir nesses eventos, você vai nesse evento para conversar com uma pessoa, mostrar que você entende, conversar com um MQL seu, mostrar que você entende e chamá-lo para uma reunião individual. Se você fizer isso uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, você pode ter uma meta ali também de 4 reuniões, 50% de conversão, 2 vendas. Prospecção ativa, eu não preciso nem explicar. Se você gosta desse tipo de trabalho, você vai colocar uma meta para ele também e vai fazer. Webinar gratuito, webinar pago, saque dinheiro e evento próprio são funis mais avançados, que inclusive estão aqui no nível 3 dos funis, que eu só recomendo que você aplique depois que você chegar nos 6 dígitos, porque são funis mais complexos, que gastam mais dinheiro, principalmente também. Para você que ainda não está no 100 mil de faturamento, como é o nome dessa aula aqui, eu não recomendo que você faça.
Foque nos outros funis que estão aqui, já vai ser um trabalho legal que você já vai conseguir uma previsibilidade muito maior. Aí qual que é o ponto aqui, galera? Nesse exemplo que eu falei, olha o tanto aqui, ó, seriam 76 reuniões, 32% de conversão, 18 clientes a mais todos os meses. Você já viu que ficou um número exorbitante. Eu nem recomendo que você faça. Eu recomendo que você escolha alguns e aplique. Então, isso aqui já é um bom número. Por exemplo, você faria 4 reuniões através da aplicação direta. Vou tirar a aplicação direta que esse número aqui ficou muito grande. Vou tirar de recuperação também. Esse de recuperação ele vai poder funcionar de forma pontual. Porque você entrou na escala absurda. Você viu como é que funciona o funil de recuperação. Você vai fazer isso funcionar no primeiro mês. Basicamente no primeiro mês. Aí depois, no segundo e no terceiro vão ser mais difíceis. E aí vai ser o trabalho normal de follow-up e eu não vou colocar como meta. Aí nesse exemplo aqui, ó, você teria 46 reuniões, sendo 2 de indicação, 20 de sessão estratégica, 4 de social selling, 20 de escativa. Com uma média de 26% de conversão, teria 10 clientes a mais todos os meses. Com 3 mil de ticket, 30 mil a mais todos os meses. Vini, é fácil assim? É simples assim? É tranquilo? Óbvio que não, meu filho. Óbvio que não. Nada é fácil assim. Todo mês a gente tem desafios na aplicação de cada um deles. Tem meses que a qualidade dos leads cai muito. Tem meses que a taxa de conversão cai muito. E a gente precisa fazer os ajustes. Só que eu garanto que essas metas aqui, ó, são factíveis. São possíveis. Se você ligar o modo psicopata. E é um norte que você tem que ter. É um planejamento desse que você precisa fazer para não depender de indicação mais. Você precisa colocar mais cliente para dentro. Beleza, mas como que você vai fazer isso? Quais os funis que você vai aplicar? Qual que é a meta do mês? Quantas vezes você vai olhar para isso na semana? Como que você vai fazer? É isso que você tem que trabalhar para não depender de indicação nunca mais na sua vida. E ter uma vida muito mais tranquila. Ter vendas previsíveis, vendas acontecendo sem a sua presença, gente, dá uma tranquilidade muito maior para tudo que você for fazer. Inclusive para a retenção de clientes. Porque olha só, eu falei anteriormente que para sua agência escalar precisa de ter 2 pilares. Retenção extrema e vendas previsíveis. O foco da aula principal hoje é de vendas previsíveis. A retenção extrema de clientes você pode pegar em vários outros vídeos do nosso canal. O foco era esse. Só que ter vendas previsíveis também ajuda na retenção de clientes. Porque se você coloca mais cliente para dentro, se você tem a tranquilidade, que tem mais lead interessado no seu trabalho, você pode aumentar o ticket. Você pode não aceitar qualquer cliente que entre em contato. Você pode se dar o luxo de mandar cliente mal educado embora. Então é uma paz de espírito muito maior que você vai ter que ter. E o mais importante de tudo, para você conseguir esse tipo de trabalho aqui, ó, e é um dos grandes diferenciais comparado com o e-commerce. Porque, por exemplo, para você atrair público qualificado para o e-commerce, você tem que focar muito no gerenciador, na parte de públicos do gerenciador de anúncios, muito no produto, nas fotos do produto que o cliente te envia e tal. Só que na agência, mais do que um criativo super criativo, mais do que o público milagroso do gerenciador de anúncios, o mais importante de tudo é a copy que você vai fazer. Se você não consegue atrair leads qualificados, certamente você está mirando errado. Você está falando com o topo do funil, com uma pessoa que não tem condições de pagar, o exemplo que eu coloquei ali, de 3 mil reais de faturamento mensal, de ticket mensal para você. Isso aqui. Então, o mais importante de tudo vai ser a copy. Portanto, dedique bastante tempo e esforço para aperfeiçoar isso. Ninguém quer receber mais conteúdo do mesmo. O que fazia sucesso antes não é o mesmo de agora. Você tem que ter uma copy sexy para sua agência para poder conseguir atrair leads qualificados. Seja através do funil de sessão estratégica, seja através do funil de isca ativa. Você tem que fazer algo diferente para todo mundo cansado de fazer as mesmas coisas sempre. E, além disso, a maioria das agências de e-commerce que eu vejo no Instagram, na verdade é o seguinte, eu já vi várias agências de e-commerce no Instagram, que quando você entra no perfil dela lá, tem um post e aí tem vários comentários. Aí você pensa, essa agência aí bomba, né? Tá cheio de comentário, ela tem um perfil legal e tal. Mas quando a gente vai ver, todos esses comentários aqui foram de concorrentes dela. Foram de pessoas, de outros gestores de e-commerce, de outras agências de e-commerce. Ou seja, eles estão se retroalimentando ali. Um comenta no outro, que comenta no outro, que comenta no outro. Mas o que importa principalmente não. O que importa principalmente, que são os clientes da agência, ou potenciais clientes para a agência, não tem ninguém comentando, não tem ninguém engajando, não tem ninguém buscando contato. Então, nessa parte de copy, você tem que pensar em fazer uma copy realmente diferente para a sua agência e que funcione para o seu cliente, que atrai o seu cliente.
e não os outros donos de agências. Nada vende mais do que provas. Galera, ter um anúncio mostrando resultado ou um post mostrando resultado vende mais do que qualquer coisa. Recentemente a gente fez um post como esse aqui, ó. Como essa loja saiu de R$850 para 49 mil por mês em 9 meses. E é um dos nossos criativos campeões dos últimos meses. Se eu abrir o gerenciador de anúncios, todos os nossos melhores criativos são com provas, são com etiquetas, são com pacotes de compra, são resultados como esses aqui. Então, se você tem clientes performando bem, use e abuse das imagens e dos vídeos deles. Obviamente, você vai ter que pedir autorização. Muitas dessas vezes, você vai ter que oferecer um desconto, vai ter que oferecer alguma coisa, mas é essencial para esses funis performarem bem. E o último tópico aqui é, enquanto aqui eu foquei nisso, aqui eu foco nisso. Já falei, para sua agência ter vendas previsíveis, ela precisa de marketing. Como que você vai fazer o marketing? Através de funil de venda. E para sua agência ter vendas previsíveis, ela também precisa de comercial. E é o foco desse tópico aqui agora. Primeiro ponto, nunca mais repita a frase: eu não sou bom de vendas. E é uma frase que eu já disse lá atrás. Eu vim do marketing digital. Eu não era uma pessoa do comercial que abriu uma agência de marketing digital. Não, eu comecei no marketing digital em 2009. Eu fui me especializar em vendas e tudo mais em 2020. Então, eu falava isso. Eu não sou bom de vendas, eu não gosto de vender. E essas coisas que são extremamente prejudiciais. Venda não é dom. Venda é estudo, processos, metas, rotina. Você que tem uma agência de marketing, você tem que se aprimorar em um CRM, tem que se aprimorar em processos comerciais, tem que saber fazer tudo isso. Não dá para a gente ter uma agência de marketing hoje e só se preocupar em geração de demanda, tanto para os nossos clientes quanto para a nossa empresa. Antigamente era muito mais fácil gerar demanda de leads qualificados e ele não ter um time comercial. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem que se preocupar na venda. E para a agência, galera, antigamente era muito mais fácil a gente ter indicação. Antigamente era muito mais fácil a gente depender exclusivamente de indicação sem esses funis todos. Inclusive, a minha agência escalou não foi através, principalmente desses funis lá atrás, foi através de indicação e posicionamento orgânico. Só que há anos isso, no ápice da pandemia, por exemplo, se minha agência dependesse exclusivamente de indicação e conteúdo orgânico, a gente estava ferrado, porque agora tem muito mais concorrente, agora é muito mais difícil, agora é muito mais penoso para conseguir. Antes não, eram menos concorrentes, uma demanda muito grande, principalmente das lojas que precisavam se digitalizar por causa da pandemia, e a gente conseguia clientes de uma forma mais natural. Hoje em dia não, hoje em dia se a gente ficar um dia sem rodar os funis, a gente não consegue vender tão bem mais. E você tem que entender isso. Vendas não é dom. Segundo, coisas incríveis acontecem quando alguém foda em marketing se torna foda no comercial também. Essa frase fui eu que proferi. Por quê? Vamos supor que você já entende tudo de marketing. Você já entende bastante dessas coisas que eu tô falando aqui, dos funis e tal. E você especializa no comercial. Coisas fodas vão acontecer na sua vida. Terceira frase de impacto aqui. Dono de agência de marketing que não manja de comercial, não manja de escala. Como eu falei anteriormente, você tem que saber, a partir de agora, sobre processos comerciais, call de vendas, follow-up, tudo da parte comercial. Quarto, ter alguém ou um time 100% focado em vender faz toda a diferença na sua agência. Cara, faz toda a diferença na sua vida. Amigo, eu até já disse aqui hoje, mas você não faz ideia do tanto que é mais confortável para o seu psicológico você ter a tranquilidade que tem outras pessoas ou outra pessoa vendendo na sua agência. Um dos principais motivos da minha agência ter escalado rápido é que eu trouxe alguém do comercial logo no início da operação, quando a gente faturava R$30 mil por mês. E essa pessoa pegava todos os contatos, atendia a gente os clientes muito melhor do que eu fazia, e a agência escalou rapidamente. Eu conheço muitas agências que faturam 80, 70 mil reais por mês e não colocam ninguém nunca no comercial. É um erro gigantesco, galera. Tem que ter alguém 100% focado em vender. A sua agência só... Acho que é o próximo item aqui. Ó. Sua agência só vai escalar de verdade quando você não participar das vendas. Você pode até participar pontualmente de algumas, mas o departamento precisa andar sem você. O que eu estou falando aqui, galera? É que a grande maioria das vendas que a sua agência faz, elas precisam ser feitas sem a sua participação. Com alguém 100% focado em vender, 100% focado em bater meta. Você não tem noção tanto que isso
é importante para sua agência. Na minha visão, deveria ser uma das primeiras pessoas que você contrata na sua empresa. Ter alguém 100% focado em bater meta, em vender, é assim, essencial. Porque essa pessoa vai ter um salário baixo com uma comissão muito alta. Então ela precisa vender. Ela precisa ficar no pé do cliente no follow-up. Ela precisa fazer com que o cliente participe da reunião. Ela precisa fazer as reuniões. Enquanto você tem 1000 outras tarefas, 1000 outras incumbências como dono de agência, tanto da sua própria agência quanto para o seu cliente, o cara do comercial ou o time comercial vai estar ali só para vender. Vai estar lá só fazendo as vendas. E isso vai te dar uma segurança muito maior. Por último, temos o gabarito oficial. Então você está falando aí, você está me ouvindo falar aí sobre time comercial, sobre ter que ter alguém 100% focado em vender. E aí quem seriam essas pessoas? Geralmente um SDR, um closer, um social seller, um head, muitas vezes. Mas vamos supor que você está ouvindo tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu passei aqui agora. Você já vai sair de forma atabalhoada, contratando gente para o comercial, inflando a sua agência e tudo mais? Não. Existe o gabarito oficial. Existe uma forma correta de você fazer essas contratações do time comercial para esses números aqui serem sempre positivos. Qual é essa forma correta? Aí você vai assistir no vídeo que está passando aqui em cima para entender tudo, qual é esse gabarito oficial e como contratar essas pessoas para sua agência. Valeu!